Eu sou Rafael, psicólogo, e eu também não gostava de passar do horário de expediente. Hoje vamos refletir sobre Kento Nanami. Tem spoiler do anime, não tem do mangá. Vamos lá. Eu adoro cena de combates em animes, cena de luta e tal. Mas quando tem ali um episódio ou um personagem que tem um diálogo mais reflexivo, de uma visão que o autor tenta colocar ali na história, o episódio pra mim fica melhor. E o Nanami, em quase toda a interação ali no anime, faz a gente refletir de alguma forma. Quase sempre quando ele se expressa, a gente pensa, caracas. Nanami mistura dois construtos. Ele é alguém bem lógico, mas ao mesmo tempo é também alguém bastante emocional. Eu acho que isso torna ele um personagem tão amado na série. Nanami é um feiticeiro Jujutsu, mas ele não costumava ser antigamente. Como ele mesmo fala, ele era um assalariado, trabalhava em uma empresa que mexia com dinheiro. E qual era o objetivo dele? Juntar uma quantidade de dinheiro razoável, considerável, dos 30 até os 40 anos, pra depois ele viver de forma tranquila. Eu creio que essa é uma meta de boa parte de nós, não é? Só que isso não preenchia a razão de viver dele. E acredito que todo mundo já passou por isso em algum momento. Parar e se questionar se aquilo é realmente importante, se o que eu tô fazendo é significativo. Acho que todo mundo já passou por isso. Victor Strecher, professor de saúde pública na Universidade de Michigan, traz em seu livro O Propósito da Vida estudos que demonstram que aqueles que têm um propósito forte na vida, em média, vivem mais do que aqueles que não têm um propósito de fato. E ele enfatiza nesse livro que as pessoas são lembradas o tempo inteiro para cuidar da saúde, manter bons hábitos alimentares, porém pouco se fala em se preocupar com esse propósito, aquilo que teoricamente faz a gente acordar todas as manhãs. Nanami vivia nesse contraste e parecia sem rumo, parecia triste. E ele encontra esse propósito dele em um evento corriqueiro. Ele sempre ia comprar pão no mesmo local. E ele, por ter ali um poder paranormal de feiticeiro, sempre via uma maldição no ombro de uma garota. Só que ele via e não fazia nada. Nanami, antes de se tornar feiticeiro, gostava de não dificultar as coisas, não se responsabilizar pelos outros, não fazer esforços desnecessários. Se algo tem como fazer de forma fácil, vai ser feito de forma fácil. Tanto que ele pensa consigo mesmo naquela situação. Tá, se eu tentar exorcizar essa maldição, a garota vai me achar estranho. Se eu continuar não fazendo nada, não vai ter um grande impacto ali naquela maldição pra vida daquela menina. Então tá tudo bem. Só que um dia, depois de mais uma daquelas reflexões dele, ele fala sobre seu trabalho pra moça, dizendo ali que ajudava pessoas ricas a ganharem mais dinheiro, e fala que se alguém da profissão dele sumisse, não faria falta no mundo. Mas no caso da garota não, era diferente. Se padarias passassem a não existir, ou ela não passasse a não atender, o mundo sentiria falta dela. E ele até fala, né, caraca, e eu ganho mais que você, não faz sentido isso. Então ele pede ali pra ela ficar mais próxima dele e decide finalmente fazer algo, tirando aquela maldição das costas da garota, que tava causando um cansaço ali nela. E aí acontece algo na vida dele que não acontecia antes, que era ele ver o impacto diretamente de uma ação dele sobre o outro. E então ele é agradecido por aquela moça, e a partir daquele momento ele encontra o seu propósito. O pesquisador Alan Lux chamou esse sentimento de alta do ajudante, que seria ali a sensação de euforia depois de ajudar alguma pessoa. E o impacto de ajudar alguém costuma ser amplo. Estudos, por exemplo, mostram que pessoas que têm trabalhos voluntários costumam viver em média mais também do que as pessoas que não fazem, justamente pela sensação de bem-estar, o senso de pertencimento. Tudo isso alivia o estresse. E ao entrar nesse mundo de feiticeiros, nesse mundo de maldições, ele passa a ter uma função enorme no desenvolvimento do Itadori. Pensa só, o Satoru é como se fosse aquele tio, uma imagem de um tio que facilita tudo, que te ajuda bastante, mas não tem lá um senso de responsabilidade contigo. Já a figura do Nanami para o Itadori já é diferente. É mais próxima como a de um pai ou uma mãe, severo e ao mesmo tempo protetor. Ou seja, ele mostra um lado pro garoto que o Gojo provavelmente não conseguiria mostrar. Nanami fala para o Itadori que não julga, não deprecia ou elogia ninguém, e que se atende apenas aos fatos. Nanami aparenta ter ali um certo grau de maturidade, mesmo esse termo sendo algo bem difícil de definir. Afinal, o que é maturidade? Essa palavra que é baseada em algo que seria o ideal, mas o que seria o ideal nesse caso? A verdade é que todos nós temos momentos de maturidade e imaturidade, uns mais, outros menos. A teoria do investimento social propõe que transições de vida no decorrer da idade, como entrar no mercado de trabalho, casar ou tornar-se pai ou mãe, estimulam um amadurecimento pessoal porque obrigam os jovens a investir em novos papéis sociais. Essas funções estariam conectadas a expectativas da sociedade e novas demandas comportamentais que isso acaba exigindo. E percebemos isso claramente no Nanami após ele se tornar feiticeiro, porque agora ele tem que assumir responsabilidades. E tem uma frase marcante dele sobre isso que ele fala pro Itadori, que ele como adulto tem dever de o protegê-lo, porque para ele é dever de um adulto colocar a vida de uma criança acima da sua. E o Nanami define a maturidade de uma forma que eu me identifiquei bastante. Ele fala que você se torna adulto quando você presencia pequenos desesperos diários, como por exemplo encontrar cabelo seu no travesseiro. Eu me identifiquei bastante com isso. É por isso que eu deixo meu cabelo grande, porque eu sei que um dia eu não vou ter esse volume todo de cabelo, então deixa eu aproveitar, né? Quando eu era criança, eu imaginava as pessoas da minha idade agora, 28 anos, como sendo alguém muito velho, um adulto, alguém bem distante. Mas chega um momento que você para, olha e pensa, caraca, eu sou adulto. Agora eu tenho aquela idade das pessoas que eu considerava bem distante, que eu achava que ia demorar muito pra chegar. Enfim, uma refletida aqui que eu acabei tendo, né? E a gente passa a maior parte da nossa vida na idade adulta. Pesquisas sugerem que o desenvolvimento cognitivo
cognitivo adulto é um processo complexo, sempre em constante mudança. Pode ser ainda mais ativo do que o desenvolvimento cognitivo na infância, ou seja, mesmo após a fase adulta, a gente continua amadurecendo. É um processo contínuo. Só que a gente costuma ter o que os psicólogos Daniel Gilbert e Timothy Wilson chamam de a ilusão do fim da história, na qual acreditamos que já chegamos na maturidade ideal e final. Eles falam que tendemos a pensar no presente como uma espécie de momento divisor de águas, em que acreditamos que continuaremos a ser quem somos para o resto de nossas vidas. E a gente sabe, né, o quanto a gente muda, só que a gente meio que subestima isso, a gente acha que não vai mudar. E pensa só, o Nanami tem 27 anos, apenas 27 anos, ele parece ter mais. Ou seja, ele teria muito tempo ainda para se desenvolver cognitivamente. E vemos o Nanami passar exatamente isso pro Itadori. O jeito meio rude que ele age com ele não é no sentido de menosprezá-lo, mas sim com o objetivo de mostrar pro Yuji que o mundo Jujutsu não é simples. Ele fala, né, que é impossível se sentir responsável por todas as pessoas. Ele dá um exemplo bem bacana, né, de que o Itadori quer ajudar as pessoas boas, mas o Nanami fala que isso seria um erro porque a maioria das pessoas não é nem boa nem má. E o Nanami fala isso porque ele já tem essa casca montada em si mesmo. Porque apesar dele se mostrar bastante indiferente ao trabalho, algumas atitudes dele demonstram o contrário. Ele fala, por exemplo, que não costuma misturar emoção com trabalho, mas ele limpa as lágrimas de um espírito que estava chorando. E o Mahito ali, que é uma maldição que tem o poder de ver a composição da alma das pessoas, percebe que a alma do Nanami naquele momento está tremendo, o que indicaria que ele está fazendo o papel de alguém forte, mas que não é exatamente isso, que não é alguém inabalável. Esse processo que o Nanami tenta fazer é realizado também por muitos profissionais de saúde, que acabam por enfrentar justamente muitas situações difíceis diariamente. Esse processo é conhecido como desumanização defensiva. Em uma investigação dos pesquisadores Weiss e Muratori, ele demonstrou que humanizar o sofrimento de um paciente por profissionais de saúde os torna mais vulneráveis aos sintomas de burnout, especialmente quando estão fortemente engajados em um trabalho direto com os pacientes. Ou seja, quando eles acabam se misturando com as emoções dos pacientes, essa maior distância seria no sentido de preservar a saúde mental do profissional. E é exatamente isso que acontece com o Nanami. Por quê? Na profissão dele, ele vai ver mortes, vai ver pessoas em situações vulneráveis, e isso impactaria ele de alguma forma na hora de salvar alguém. E é isso que ele tenta passar pro Itadori. Tanto que ele fala, caracas, esse garoto de fato é afetado pelas outras pessoas. Mas o fato do Nanami tentar separar essas emoções, separar, distanciar das pessoas, mostra que sim, ele é alguém emotivo. Ele só está tentando arrumar um jeito de contornar isso. E é isso também que ele tenta passar pro Itadori. O Nanami passa ali uma visão pro Itadori que ele vai ter que fazer coisas que ele imaginava que não iria fazer, e que ele precisa estar de fato preparado para isso. E eu vi isso como uma ótima metáfora para a nossa realidade também. Eu, você, vamos passar por coisas inevitáveis que estão fora de nosso controle, mas são coisas totalmente fundamentais para o nosso crescimento e desenvolvimento. Naquele momento que o Nanami quase é morto pelo Mahito no anime, ele expressa ali um sorriso, né? Um sorriso de alguém que sentiu que a vida valeu a pena, talvez justamente por ter encontrado esse propósito. Nietzsche tem uma frase, né, que fala que aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Para alguém que está passando por um momento difícil, uma depressão, não é fácil de encontrar um propósito. Fica difícil de enxergar. Assim também como é difícil encontrar quando a gente é novo. Como o Nanami fala pro Itadori, ser criança não é pecado, ser jovem não é pecado. A maturidade vai se construindo. E às vezes se você forçar a ser um adulto, vai ser como andar com sapatos que você ainda não consegue calçar. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo.